Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Atenção, meu povo, que o Paredão está no ar. É com muita alegria que eu anuncio que quem conversa Bem Viver hoje é o ex-goleiro e escritor Aranha, ele que foi campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras, autor de 2 livros e com uma trajetória exemplar, tanto dentro das linhas como fora delas, propagando bastante do que a gente precisa refletir no combate ao racismo no futebol e na nossa sociedade como um todo. Mário Aranha, meu amigo, satisfação em falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, viu? Não, prazer é meu. Eu que agradeço a oportunidade. E aí, meu amigo, tá acompanhando a Copa? Tá otimista? Como que tá esse teu coração aí pra esse Hexa? Tá acreditando? Cara, são duas situações. Tem aquilo que eu queria e aquilo que eu acho, né? Eu queria muito que o Brasil, apesar de toda a dificuldade, fosse campeão, né? Mas eu acho muito pouco provável isso. Eu acho que tem outras seleções que, se passarem no caminho do Brasil, vai acabar eliminando a nossa seleção. Mas a torcida é para isso, né? A gente tem que torcer, acreditar. E o que que tá acontecendo com a seleção brasileira, que sempre foi sinônimo de campeão, de bom futebol, de chegar sempre na ponta dos cascos, e desde 2002 que a gente não consegue ter um resultado minimamente decente numa Copa do Mundo? Bom, isso é a minha opinião, né? Eu acredito que desde 2002 nós jogamos o futebol europeu, os nossos jogadores da seleção jogam na Europa, nós deixamos de jogar o futebol brasileiro. Nós não temos jogadores de futebol na seleção hoje, tirando o Neymar e um ou outro jogador ali, a gente não tem mais um jogador com características de futebol brasileiro. Todos já saem daqui justamente porque têm características de futebol europeu. Então nós igualamos com a maneira dos outros jogarem para poder ser competitivo, né? Não ser diferente. O Brasil já foi eliminado, perdeu outras Copas, mas jogando com um futebol totalmente diferente do que os outros jogavam, né? A característica individual do jogador era mais importante até mesmo do que a ação coletiva, né? Então você tinha um time competitivo como os outros, porém a individualidade sempre acabava resolvendo, decidindo alguns jogos para a seleção brasileira, coisa que não existe mais, né? Eu conversando com um amigo meu, perguntei, que eu não tenho acompanhado tão bem mais o futebol, mas eu perguntei para ele: quem faz gol de falta de longe? Quem bate falta de longe? Quem bate de perto? Quem que é que dribla todo mundo ali, que é o habilidoso? Quem que é o camisa 10 ali que serve a galera? Quem que é o matador mesmo? E o cara não sabia responder nenhuma das perguntas. Eu falei: poxa, então, o que nós temos? Nós temos um time de alto nível e competitivo, mas igual aos outros. Sim. Isso que tu está trazendo, Aranha, é muito interessante sobre essa reprodução do futebol europeu e a perda da identidade brasileira, que eu até comecei a fazer uns paralelos com outros aspectos da nossa sociedade, que a gente comenta muito sobre o cinema, por exemplo. A gente é muito normalizado na nossa sociedade ver os filmes de Hollywood. Esses são os filmes bons, esses são os filmes que enchem as salas, esses filmes que têm bilheteria, música não é muito diferente. Claro que a gente também tem o samba, tem várias expressões que são muito prestigiadas, mas é muito normal a gente vangloriar o que vem de fora. Te parece que isso chegou também, essa domesticação também chegou no futebol? Tu faria um paralelo por aí? Sim, sim, porque assim como no cinema, é, existe, a gente tem que respeitar e reconhecer que são grandes produções, que são filmes muito bons que os americanos produzem, em sua maioria, né? E o cinema nacional, que não tem os mesmos recursos, talvez a mesma tecnologia, as mesmas condições, né, para investimento para poder fazer essas mega produções, mas quando a gente consegue, né, o básico para poder fazer uma boa produção, e aí a história e os atores brasileiros vêm com a sua característica brasileira, é sucesso. Então, os filmes brasileiros de maior sucesso fora do Brasil são filmes com características brasileiras, né, com histórias reais brasileiras. Então a gente vê Cidade de Deus, a gente vê vários outros agora recentes também disputando lá um lugar no Oscar e tal, sendo lembrado, mas são filmes com característica brasileira. Eu acho que nós temos muito potencial, mas infelizmente o futebol ele está sucumbindo ao seu DNA, ele está voltando às suas origens aqui dentro do nosso país, porque o futebol, se a gente abrir os olhos, né, além da paixão, além de tudo esse glamour que existe no futebol, essa paixão que foi plantada desde criança na gente, a gente percebe que é comércio, é negócio.
E como comércio, como negócio, como empresa, precisa dar dinheiro, precisa dar lucro. A realidade, o jogo é o que menos importa. O que importa é ele estar dando lucro e fazendo sucesso. Hoje em dia o que importa é a bet, no final das contas é isso, né? A aposta das pessoas fazer valer, enfim, é esse mercado paralelo ao futebol que de repente é o que manda e desmanda, né? Acho que não vai demorar para a gente ver um escândalo, como a gente já viu alguns recentes, mas talvez um de proporções novas e completamente, né, fora da nossa realidade, de manipulação de resultado por conta das bets. Já vem acontecendo algumas coisas do tipo, né, Aranha? Ah, eu acredito que sim, e eu tenho brincado com alguns amigos, né? Quando acontece a parada, a pausa para hidratação, eu falo, não é pausa para hidratação, é pausa para as bets fazer a divulgação, não é hidratação, é divulgação das bets, né? Então a gente sabe que o propósito da pausa não é esse, né? Não faz sentido nenhum. Nós tivemos Copa em lugares muito quentes, no jogo meio-dia e não teve parada, não teve nada. A gente sabe que é muito mais pela questão da propaganda, pelo negócio, pelo dinheiro, do que justamente pela saúde física, integridade do atleta, né? Então, futebol é um comércio, tem que dar certo, tem que dar dinheiro. É um mundo um universo que movimenta bilhões e bilhões, né? Então, tudo é pensado para poder gerar lucro, né? Então, não digo isso que está errado, nem que está certo, mas é assim que as coisas se apresentam, né? Tu acredita que hoje mesmo, antes da nossa entrevista mais cedo, eu tava vendo ali no Instagram alguma coisinha assim, um vídeo, um corte que pegaram uma entrevista do Maradona, já faz uns 10 anos, até mais, na verdade. Eu não sei, mais ou menos 10 anos, que era uma entrevista e daí perguntavam pra ele: "Ah, tu sabia que a próxima Copa do, quer dizer, a próxima não, a Copa do Mundo de 26 vai ser no México, Canadá e nos Estados Unidos?" Ele: "Ah, acho ruim isso, porque com certeza o que os Estados Unidos vão fazer dividir, ao invés de ser só um intervalo, vão colocar três intervalos, vão dividir em quatro tempos, justamente para colocar mais propaganda. Então é impressionante como o cara, além de saber jogar bola como poucos, também entendia muito desse mercado da bola, como tu tá explicando pra gente. Mas, ei, Aranha, vamos falar um pouquinho mais da tua trajetória pessoalmente. Tem uma pergunta que eu sempre quis te fazer. O teu nome, eu imagino que com certeza tem a ver, o teu apelido, melhor dizendo, né? Tem com certeza a ver com a tua habilidade como goleiro, mas não tem a ver também uma inspiração com o famoso Aranha Negra, o goleiro da União Soviética, o Lev Yashin? Sim, sim. É, as duas coisas. Foi quem me deu esse apelido foi um treinador da escolinha que eu jogava quando criança, quando garoto, em Pouso Alegre, sul de Minas. Esse treinador, ele veio a falecer assim que eu cheguei na Ponte Preta, Ayrton Custódio. E ele não dava apelido, ele não deu só esse apelido para mim, né? Todo atleta que ele conseguia uma avaliação em um clube, ele colocava um apelido com uma característica em cima desse jogador para que ele chegasse lá e tivesse uma chance maior, mais destaque, né? Então, se hoje essa volta do futebol ao DNA, se hoje o que importa é um sobrenome italiano, um sobrenome espanhol, um sobrenome, né, europeu, para você colocar ali na camisa um nome composto, na minha época o apelido valia muito. É muito bacana essas referências que o futebol faz e consegue perpetuar lendas, embora muitas vezes sejam lendas recheadas de fake news, mas também tem algumas fake news que são do bem, entre aspas, né? São algumas coisas que nos ajudam a propagar essas lendas que vão fazendo essas personalidades ficarem na história. Falando em lendas, além de um grande admirador, tu também foi um amigo pessoal do Pelé, né, Aranha? Eu não posso dizer um grande amigo pessoal, porque né, é um cara extraordinário, gigantesco, então foram poucos contatos, mas bons contatos, momentos de muita intimidade, sim. Eu até brinco com os meus amigos que às vezes eu estou em algum restaurante, algum bar, tô em algum churrasco, eu coloco a cerveja no copo de alguém e eles falam, que isso, pô? Não, deixa que eu coloco. Falo, que isso, o Pelé serviu cerveja no meu copo, por que que eu não posso colocar no seu também? Então, assim, eu tive esses momentos, sim, tive o prazer, a felicidade de conhecê-lo pessoalmente, né? Ele, a família, o Edinho, que é um amigo muito querido. O Edinho, sim, pode dizer que eu tenho mais proximidade, que é um cara que eu gosto bastante, assim. Então, foi um momento para mim de muita satisfação, né? Conhecer o rei do futebol e ouvir dele, né? Principalmente porque ele é o rei do futebol. E aí, as poucas oportunidades que eu tenho, eu sempre acabo reforçando isso para as pessoas, porque do jeito que resumiram a carreira dele, o reinado dele, fica muito fácil você colocar outras pessoas para competirem com ele, né? Sendo que não tem cabimento nenhum.
Eu imagino que tu deve ter, mesmo tendo sido poucos contatos, já foi o bastante para conhecer um pouco mais da intimidade dele, do jeito que ele pensava. Ele foi uma pessoa que falou bastante sobre racismo contigo, combate ao racismo. Como que era esse letramento que ele tinha? A gente conversou pouco sobre isso, mas do que a gente conversou eu entendi a maneira que ele costurou a carreira dele em cima disso, né, naquele período que era extremamente racista. O racismo, ele sabe muito bem, tanto que nas biografias e no filme dele, né, tem um último agora, o Pelé, o Nascimento de uma Lenda, mostra claramente que o racismo quase tirou o Pelé da seleção brasileira, quase tirou o Pelé do Santos, né, quase tirou o Pelé da seleção brasileira, da Copa. Então, por pouco não tivemos o Pelé por conta do racismo. Então, mas ele entendia que cada um tem as suas armas e tem seus objetivos, e ele sempre usou do seu talento, né, da sua boa fama, para poder militar. Então, ele não tinha, de repente, um discurso mais afiado, mais agressivo, mais radical, mas a sua presença já era uma afronta, a sua presença abria portas, a sua presença foi mudando a maneira das pessoas terem orgulho, porque eu sou de 80, então também eu peguei uma parte desse pessimismo racial gigantesco, né, onde a maioria dos negros ele tinha vergonha da sua própria cor, né? O Brasil tinha vergonha de ser um país negro, de pessoas negras, né? A sua história mostra isso em várias ações, e o Brasil ficou extremamente conhecido no mundo e começou a ter o carinho do resto do mundo através do Pelé. A grande verdade é essa. Você vê muitos países aí que não conhecem Jesus Cristo, mas conhecem Pelé, porque não entra essa religião lá, mas o futebol entrava, e aí conheceram o Pelé. Então ele era muito, muito gigante mesmo, assim, nesse aspecto, e ajudou com a sua presença, com o seu futebol, e você vê pessoas que não são negras chamando de rei do futebol, isso aí para mim já é uma bandeira muito grande. Sem dúvida alguma. O nível de diplomacia que o Pelé protagonizou para o Brasil é algo icônico, único e também é isso, como um grande portador dessa bandeira do combate ao racismo, mesmo sem ter falado palavras diretas, frases diretas sobre isso, a majestade dele, com certeza, como tu mesmo comentaste, abriu portas para a gente conseguir enfrentar isso de frente. Inclusive sobre isso, Aranha, tu estava falando que na década de 80, quando tu nasceu, o Brasil ainda era mais perverso com as pessoas negras do que é hoje. Eu queria te ouvir um pouquinho se tu se considera como um marco, como a tua trajetória, especialmente pelo que aconteceu naquele 2014, extremamente lamentável na Copa do Brasil, Santos e Grêmio, tu como jogador do Santos, como goleiro do Santos, foi xingado, ofendido daquela maneira brutal, infelizmente até então normalizada no futebol. Aquele episódio, a tua reação, te parece que é um marco importante até hoje para a gente entender o avanço do combate ao racismo no Brasil? Por mais que eu muitas vezes assim eu fique sem jeito de admitir isso, de reconhecer, porque parece que eu estou trazendo para mim um mérito que não é só meu, né? É uma batalha, uma luta que vem de anos e anos com muitas outras pessoas, né? Até mais capacitado, muito mais capacitado que eu. Só que eu vinha passando dentro do futebol desde que eu comecei de garoto por vários e vários e vários episódios de racismo na minha carreira inteira, até o final da minha carreira, e vou passar pro resto da vida ainda. Mas aquele momento, aquele episódio da Arena do Grêmio, com certeza foi um divisor de águas ali na questão de trazer esse debate a público. Então, não teve uma emissora que não falou sobre isso, não teve um programa de esporte que não falou sobre isso, um programa, seja qualquer tipo de mídia, todo mundo comentou sobre esse assunto, e pela primeira vez o país acabou trazendo esse debate que sempre teve ali escondido, né? O Brasil sempre negou o racismo, o brasileiro sempre tem ainda carrega essa mania de que se ele não fala sobre um problema, ele não existe, né? Então, e as pessoas ficam reclamando da vida, reclamando do Brasil, que o Brasil não melhora, que o Brasil é ruim, mas as pessoas não querem debater os problemas e as soluções, né? Então, aquele episódio trouxe, né, tirou debaixo do tapete toda aquela sujeira que o Brasil se viu obrigado a falar sobre esse assunto, a debater, e eu no centro desse furacão, sendo no centro das atenções, tive ali o máximo cuidado possível para poder ter um posicionamento adequado, falas adequadas,
né? Então, eu acredito que sim, que foi um momento, uma virada de chave, porque a partir daquele momento, não digo nem que os números de denúncias aumentaram, de casos aumentaram, não, mas depois de 2014, o número de denúncias aumentaram, e tem aumentado, e tem essa parceria com o Observatório da Discriminação Racial, através do Marcelo Carvalho, que tem acompanhado isso desde então. A gente tem visto que depois de 2014, a postura das pessoas, não só dentro de campo, no futebol, no esporte, não, no dia a dia, as pessoas, muitas pessoas que antes se calavam, não se calam mais, né? Tu já chegou a falar sobre esse episódio, sobre todos esses ensinamentos, sobre o impacto que seja com o Pelé ou com o Vini Júnior? Eu trago o Vini Júnior porque ele é uma grande referência brasileira no combate ao racismo mundialmente falando. Com Pelé sim. Um almoço que eu tive na casa dele, a gente conversou um pouco sobre isso. Com o Vini Júnior, não, nunca tive essa oportunidade de falar com ele, de trocar uma mensagem, nem por nada, a gente nunca teve esse contato, né, com ele, não, só com o Pelé. E, como eu disse, eu entendi muito bem, porque a gente tem que levar em consideração o contexto da época do qual ele foi criado, do qual ele sobrevivia. Então, se o Pelé tivesse, talvez, o posicionamento que o Vinícius Júnior tem hoje, talvez a gente não teria o rei do futebol, né? Então, eu acredito muito que o Vinícius Júnior só não ganhou a bola de ouro por estar vivendo esse momento, né? Por estar vivendo aquele momento conturbado e aonde ele estava partindo para esse enfrentamento, não através das palavras, mas através de gestos e dentro de campo, marcando a sua bandeira, a sua presença ali. Então, eu acredito que se ele não tivesse se envolvido nessas polêmicas raciais antes da bola de ouro, ele teria sido, sim, o melhor jogador do mundo. E aí, se essas coisas acontecessem pós a bola de ouro, já estava feito, já estava ganho, e aí só seria, de alguma certa forma, ele poderia colher bons frutos de uma coisa muito ruim, né? Como o pessoal costuma dizer, fazer do limão uma limonada, né? Então, Sim. mas eu acredito que o Vinícius Júnior, ele já não tem nada a perder, porque é um menino que joga no maior time do mundo, na maior seleção do mundo, dinheiro não é um problema, fama não é um problema, ele não tem mais o que o racismo atingir do que já atinge normalmente, que é através dos xingamentos. Então, acredito que ele possa, sim, ter posicionamentos mais firmes, mais sérios. Não sei se ele está tendo um letramento racial, se ele está procurando aprender sobre o porquê das coisas, né? E dependendo também porque com quem ele está conversando, aprendendo também, porque faz muita diferença quando você conversa com uma pessoa do meio acadêmico, uma pessoa muito estudada, muito letrada, ou como uma pessoa que tem, sim, um certo estudo, mas que tem um entendimento, um diálogo mais próximo da sua realidade, para você ter um entendimento melhor. Aranha, o tempo tá acabando, eu ainda quero falar da tua trajetória como escritor, mas só queria levantar uma última bola aqui sobre o Neymar. Tu chegou a jogar com ele, né? Foi 2 anos ou 3 anos que vocês jogaram juntos? Acho que quase 3 anos juntos, né? Eu peguei a ascensão dele no Santos, ali, o auge dele, e até a saída dele para o Barcelona. Então, foi, acho que quase 3 anos. E dessa trajetória, pelo que tu conheceu ele nesse primeiro momento, que era realmente quando os holofotes caíram com tudo, foi uma trajetória, né, meteórica. Tu relaciona um pouco com o que a gente vê do Neymar hoje, que é uma pessoa que, olha, não necessariamente está muito preocupada com o debate das coisas, que não necessariamente se posiciona em prol de algumas pautas importantes, como é o caso do próprio Vini Júnior. Como que tu faz uma leitura do atual momento do Neymar, não só dentro de campo, mas como uma pessoa mesmo, como uma personalidade pública? Bom, baseado naquilo que eu conheço dele, da minha convivência com ele, o que eu posso dizer é que o Neymar é um cara do bem, um cara bom, né? Só que ele não é um ser humano comum desde os seus, sei lá, 15 anos, 14 anos, né? Desde essa época aí, ele já vive uma outra realidade, um outro mundo, cercado de muitas pessoas, né? Já tinha um império. Quando eu cheguei no Santos, ele com 17 anos, para 18 anos, ele já tinha um império, ele já era um monstro do futebol já e da mídia. Então, não tinha uma propaganda na televisão, não tinha um lugar que você passasse que não tinha foto dele. Então, ele já vivia um mundo paralelo ao nosso, ao meu principalmente, né? Não vivia a realidade e sempre cercado de muitas pessoas e
como ele voa muito alto, né, ele está num patamar tão gigantesco, ele começa a frequentar lugares, a ter amizades, a ter pessoas que eu aconselho que também não vivem a realidade do povo e se viveu um dia já faz tanto tempo que também às vezes não faz nem questão de revisitar. Então ele deve escutar muita gente, mas muita gente que também não está ali na realidade do dia a dia e tem um outro ponto de vista, né? Tem um outro ponto de vista. Então, às vezes, ele acaba, de repente, formando a sua opinião, não em cima do que ele vive, do que ele vê, né? Em cima do que é real, mas em cima do que ele vê, em cima do que ele acha, do que as pessoas falam para ele. Então, se você senta numa mesa para jantar com 10 empresários de grande porte, você não vai ouvir ali coisas, pautas boas relacionadas ao funcionário, entende? Ou qualquer coisa que seja para beneficiar o funcionário desses empresários que estão sentados com o Neymar na mesa conversando, vai ser em cima de como a gente pode melhorar um pouco a vida desse cidadão para ele continuar trabalhando ali sem se revoltar. Lógico que não abertamente dessa forma, né? Mas a grande jogada é essa: você saber usar o trabalhador pagando o mínimo para você lucrar mais. Então, é esse tipo de gente que normalmente o cerca, né? Então, ele não vai estar sentado, andando com pessoas, de repente, ouvindo pessoas que estão aqui na base da pirâmide. Entendi que, por exemplo, não é porque. Isso é uma coisa que sempre me perguntam, sempre acaba entrando em discussão. Não vou nem me aprofundar nisso, até pelo tempo, mas não é porque algumas pessoas fazem o mau uso da Bolsa Família, não é porque algumas pessoas que não necessitam vão lá e pedem o auxílio e conseguem de alguma forma, que a gente vai tirar essa grande ferramenta, essa grande oportunidade das pessoas que realmente precisam, que realmente necessitam. Muita gente não sabe o que é a fome, o que é ter um filho chorando, querendo comer, o que é você não poder dar uma refeição quando chega da escola. Eu já vi de perto isso, muitas e muitas vezes. Eu, na minha época de criança, se tivesse um auxílio desse, eu não teria passado boa parte da necessidade que eu passei. Então, assim, não é porque o cavalo está com carrapato que a gente vai matar o cavalo, entende? Então, assim, dependendo com quem o Neymar anda, quem ele escuta, quem está ao redor dele, vai ser formada a opinião dele. Mas o que eu posso dizer é que ele é um cara do bem, ele é um cara bom, né, que ajuda muita gente e tem um coração muito bom. Maravilha. Aranha, só para fechar, infelizmente a gente vai ter que marcar uma outra. Felizmente a gente vai ter que marcar uma outra entrevista para falar da tua trajetória como escritor, mas pelo menos uma pincelada, né? Tem dois livros já publicados, os dois para o público infanto-juvenil, o Brasil Tumbeiro, que explica as histórias dos afrodescendentes, das pessoas negras do Brasil, e também um livro que conta a história de José do Patrocínio, se chama Patrocínio, que foi um grande abolicionista negro do Brasil. É isso, né? Deve ter mais por vir. Como que tá isso, Aranha? Com certeza, o Brasil Tombeiro, ele vem trazendo uma maneira do... A minha intenção foi essa, né? Que o professor dentro da sala de aula tivesse um material que ele pudesse apresentar para os seus alunos, que não trouxesse, como na minha época, constrangimento para o aluno negro aprender sobre a sua história, e não passasse, mesmo que sem intenção, passasse essa sensação para os alunos que não são negros, que eles eram seres superiores. Então, sempre esse período da escola, quando ia falar sobre escravidão, era muito ruim para as pessoas negras. Então, e causava também, às vezes sem a intenção, mas indiretamente causava essa sensação e às vezes promovia, de certa forma, o racismo, né? Até mesmo o racismo recreativo. Então, o Brasil Tumbeiro traz esse conteúdo, né? Já de cara mostrando que os negros não eram escravos, eram escravizados, né? Era uma condição. Então, traz isso e traz personagens que, mesmo na época da escravidão, sendo negro, eles fizeram grandes coisas, tiveram grandes participações na história do Brasil, né? Então, é um livro que traz referências, né, espelho, e o José do Patrocínio é um dos personagens do Brasil Tombeiro, e eu escolhi ele porque ele era um cara controverso, um cara que teve grandes passagens e tem várias histórias sobre o José do Patrocínio. Então, ele foi farmacêutico, escritor, dono de jornal, político, abolicionista. Ele viajou, trouxe o primeiro automóvel para o Brasil. Tem muitas e muitas histórias, então por isso eu escolhi ele. E tenho mais dois, tem um que eu já terminei, sobre Chico Rei, né, já está com a editora, e tem um outro que eu estou terminando que é sobre futebol, né, que vai se chamar Os Dois Lados da Bola,
que é o lado de dentro, o lado de fora, o lado que as pessoas conhecem, enxergam, e o lado que só quem trabalha dentro do futebol tem acesso. Então, é isso. Maravilha, ansioso para essas novas publicações. Quando chegarem, com certeza a gente volta a conversar. Aranha, meu amigo, obrigado pelo papo e até uma próxima, viu? Eu que agradeço mais uma vez o espaço e até a próxima. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.